Olá! Agora que nós já conhecemos quais são os morfemas, os radicais, os afixos, as desinências, as vogais temáticas, o tema, vogal e consoante de ligação, nós falaremos da formação das palavras, que são derivação, composição, hibridismo, redução e onomatopeia. Existem dois processos gerais pelos quais se formam as palavras: a derivação e a composição. A derivação é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova, chamada derivada, a partir de outra já existente, a palavra primitiva, né? Como exemplos: mar, marujo, marinheiro, marítimo; terra, enterrar, terreiro, terráqueo. Existem 6 tipos de derivação, né? A prefixal, a sufixal, a prefixal e sufixal, a parasintética, a regressiva e a imprópria. Como nós já estudamos anteriormente os sufixos e prefixos, agora vocês vão entender perfeitamente a formação da palavra. Então, vamos à derivação prefixal ou prefixação. É quando apenas o prefixo é acrescentado à palavra primitiva para formar uma outra palavra, uma nova palavra. Então, como exemplo, a primitiva é crer. Se eu colocar o des, que é um prefixo, fica descrer. Ler, reler. Capaz, incapaz. Certo? Aí vão se formando novas palavras, só colocando esse prefixozinho à frente, acrescentando o prefixo na frente da palavra primitiva. Agora, a derivação sufixal ou sufixação, que é quando apenas o sufixo é acrescentado à palavra primitiva para a formação de uma outra palavra. Então, a palavra primitiva, terra, mais o sufixo aço, terraço; pedra, pedraria; feliz, felizmente. Depois, a derivação prefixal e sufixal, o que ocorre na formação de uma nova palavra a partir do acréscimo simultâneo, ao mesmo tempo, de um prefixo e de um sufixo ao radical. Então, como exemplo, desigualdade, desigualdade; infelizmente, desvalorização. Então, juntamos no mesmo momento o prefixo e o sufixo. Só que se eu retirar um dos dois, eu entendo perfeitamente a palavra. A palavra que eu escrevo, ela tem o seu sentido próprio, né? Desigualdade, desigual, compreendo. Igualdade, também compreendo, sem problema. Diferente da derivação parasintética, que ocorre na formação de uma nova palavra a partir do acréscimo simultâneo também de um prefixo e um sufixo. E além disso, se os afixos forem retirados, a palavra restante não existirá na língua portuguesa. Representa um processo que dá origem principalmente a verbos obtidos a partir de substantivos e adjetivos. Então, a grande diferença, a única diferença entre derivação prefixal e sufixal e derivação parasintética é que na derivação prefixal e sufixal, se você retirar um dos afixos, você entende a palavra, o sentido dela. Na parasintética, ocorre com acréscimo simultâneo do prefixo e do sufixo. Só que se você tirar um dos afixos, você não entenderá o significado. A palavra não terá um significado. Como exemplo, abençoar, de bênção. Se você tirar o A, o bençoar não existe. O abenço também não existe. O amanhecer, amanhecer não existe. Né? Então, são palavras que precisam simultaneamente de prefixos e sufixos.
E já a derivação regressiva, ela ocorre quando uma palavra é formada não pelo acréscimo, e sim pela redução. Tá? Então, como exemplo, comprar, que vem de compra, beijar, de beijo, né? Então, comprar, verbo, compra, substantivo, beijar, verbo, beijo, substantivo. A derivação imprópria. Ela ocorre quando a palavra, sem sofrer acréscimo ou redução em sua forma, tá? Ela muda de classe gramatical. A própria palavra muda somente a classe gramatical. Nós não vamos nem reduzir e nem acrescentar nenhum afixo a ela. Ela só vai mudar a mesma palavra de classe gramatical. Existem diversas possibilidades de mudança de classe gramatical. As principais são 7, tá? A primeira, os adjetivos, eles passam a substantivo, eles se tornam substantivos. Como isso? Com a substantivação, colocando um artigo na frente, o adjetivo se tornará, mudará de classe gramatical, de adjetivo para substantivo. Então, como exemplo, os bons serão contemplados. A palavra bom aí não é um adjetivo, ela mudou de classe gramatical por causa do artigo definido à frente dela, ou havendo a substantivação, ela se tornou um substantivo. A segunda possibilidade, né? Os particípios, eles passam a substantivos ou adjetivos. O que são os particípios? São os verbos conjugados no particípio passado. Lembra que o finalzinho, ado, ido, ito? Então, aqui eles vão se transformar em substantivos ou adjetivos. Então, por exemplo, aquele garoto alcançou um feito passando no exame. Ocorreu a mesma coisa. Esse artigo indefinido, transformou o particípio em um substantivo. A terceira possibilidade, os infinitivos passam a substantivos. Lembra que é infinitivo? Infinitivo é o verbo, é o nome do verbo, o verbo terminado em R, que também acontece a substantivação. Olha o exemplo. O andar de Leila era fascinante. O artigo definido transformou o verbo no infinitivo andar em um substantivo. Quarta possibilidade de mudança de classe gramatical. Os substantivos passam a adjetivos. Aí vai acontecer o contrário. A palavrinha que antes, que na realidade nasceu como substantivo, nesse caso ela será usada como um adjetivo. Então, olha o exemplo. Aquela cidade fantasma parece assustadora. A palavra fantasma aí se transformou no adjetivo da cidade. Quinto caso, quinta possibilidade de mudança de classe gramatical. Os adjetivos passam a advérbios. Então, vamos primeiro rever o que é advérbio. Adjetivo é a palavrinha que caracteriza, qualifica o ser, o objeto. Advérbio é a palavrinha que vai modificar o verbo, o adjetivo, tá? O próprio advérbio. Ele não muda o substantivo. A função de um advérbio é mudar, é dar intensidade, principalmente ao verbo. Então, como exemplo, falei baixo para que ele não escutasse.
Então, baixo, ele pode ser considerado um adjetivo. Nesse contexto, nesse exemplo, ele está modificando como a ação foi executada. Falei baixo, para que ele não escutasse. Então, ele se transforma de adjetivo para advérbio. Na sexta possibilidade de mudança de classe gramatical, as palavras invariáveis passam a substantivos. Palavras invariáveis são aquelas que nós não flexionamos, nem no singular para o plural, nem feminino masculino, ok? Então, exemplo, não entendo o porquê disso tudo. Porquê é uma palavra invariável, certo? Não modificamos, não flexionamos. E com o artigo definido na frente, ela se transformou em substantivo. Houve a substantivação. E sétima e última possibilidade de mudança de classe gramatical. Os numerais que se convertem em adjetivos. Então, como exemplo, você é uma amiga 10. Em vez de eu falar que você é sensacional, eu usei um numeral, tá? Para adjetivar, para caracterizar a amiga. Então, ele se transformou num adjetivo. Todos esses 7 casos, 7 possibilidades de mudança gramatical são chamadas de derivação imprópria. Agora, a composição, que é caracterizada pelo processo em que novas palavras são formadas a partir da junção de palavras ou radicais já existentes. Como exemplo, aguardente, planalto, bem-me-quer, passatempo. E são 2 os processos de composição, por justaposição e por aglutinação. O processo de composição por justaposição, ele ocorre quando 2 ou mais palavras ou radicais se unem e não ocorre alteração fonética. Eu coloco uma palavrinha atrás da outra para formar uma terceira, uma quarta, sem haver perda de nenhum elemento. Então, como exemplo, bem-me-quer, pontapé, pontapé, pé de moleque, girassol. E observem que na palavra girassol houve uma alteração na grafia, o acréscimo de um S, justamente para manter inalterada a sonoridade da palavra girassol. E no processo de composição por aglutinação, é aquele que ocorre quando 2 ou mais vocábulos se unem e existe a redução de um ou mais de seus elementos fonéticos. Então, como exemplo, fidalgo é a junção, né, das palavrinhas filho de algo, que se refere a alguém que pertence à família nobre, certo? Alguém da nobreza. Pernilongo, perna mais longa, aquele mosquitinho de perna longa, chama-se pernilongo. O embora, em boa hora. Hidrelétrico é hidro mais elétrico. Planalto, plano mais alto. Percebam que todas essas palavrinhas, elas foram unidas e sofreram a redução de algum dos seus elementos para a palavra ficar foneticamente perfeita, ok? Agora, outras maneiras de formar palavras. Então, nós temos o hibridismo, que são chamadas híbridas as palavras que têm em sua formação elementos de línguas diferentes. Então, por exemplo, automóvel, auto do grego, móvel do latim, tá?
Unindo, elas formaram a palavra automóvel. Sociologia, sócio do latim, logia do grego. Existe também a redução. Essa o próprio nome diz do que se trata. Algumas palavras que apresentam ao lado da sua forma plena uma forma reduzida. Então, ao invés de nós falarmos hoje em dia a palavra completa na sua plenitude, na sua totalidade, nós abreviamos, nós usamos só a sua redução. Então, como por exemplo, em vez de eu falar cinema, eu uso cine. Em vez de eu me dizer microcomputador, eu digo micro. José, Zé. Televisão, TV, e por aí vai. Observem que, como exemplo de redução ou simplificação das palavras, podem ser citadas também as siglas, muito frequentes na comunicação atual. Então, a ONU, que significa Organização das Nações Unidas, IML, Instituto Médico Legal, OMS, Organização Mundial da Saúde, IPTU, Imposto Predial, Territorial e Urbano. E por aí vai. Todas as siglas são englobadas aqui em redução. Temos também a onomatopeia. Essa figura vocês já conhecem há muito tempo, não é? Essa figura na língua portuguesa, ela faz parte do grupo das figuras de palavras, compondo o processo de palavras. Sua finalidade é a imitação do ruído de um som. E são vocábulos que reproduzem aproximadamente sons e vozes dos seres. Então, como exemplo, o miau é o miar do gato, o zum zum é o zunido, né, do inseto, o piar é a maneira como o pintinho faz o piu-piu, o chacoalhar, quando nós chacoalhamos algum objeto, o barulho que ele faz. E o latir, a maneira como o cachorro se comunica. Estas são as maneiras de se formar uma palavra, ok?